Oi, meu nome é Cássia Tavares, você está aqui no nosso canal Arte Certa, porque aqui a arte é certa. E hoje eu queria mostrar para vocês o seguinte. Aqui hoje é nossa aula de realismo. Você que está aprendendo a fazer realismo, está tentando ver como é que faz. Aqui eu fiz o desenho do Patrick Jane, que é do seriado Mentalista. Eu gosto bastante, então eu falei, eu vou desenhar ele para mostrar para vocês como é que faz aí o realismo usando somente o lápis HB. No final eu vou até usar uma lapiseira 2B e o dedo e a borracha. Fiz o desenho, o esboço, aí você deixa ele um pouco mais fraco, tira as linhas de referência. As linhas de referência do realismo deixa mais fraca ainda para ela não aparecer, porque isso pode dar interferência na sua pintura, né? Porque aí vai ser só no lápis. Aqui no Arte Certa eu já mostrei também o realismo feito com caneta. E hoje é com grafite, já fiz também com grafite. E vou passar algumas dicas para vocês. Ó, eu estou observando esta foto, então onde é mais forte, eu vou passo o lápis. É mais forte ainda, passo mais um pouco. Você tem que ir com a mão fazendo o formato como se estivesse pintando. Sabe quando eu estava na escola que você tinha que pintar, colorir os desenhos? Vai ser parecido. Faça sempre de leve. Se quer mais escuro, faz de novo. Passa mais outra camada de grafite. É assim que se faz o realismo. Você vai deixando a mão bem suave aonde é claro, porque a luz vai ser a cor do papel. Então, o papel sem ter o grafite, ele vai ficar o branco. E se você deixar a mão bem levinha, você vai fazendo tons de cinza mais claro até o cinza mais escuro. Olha, aqui, ó, é em cima da pálpebra, então eu vou com lápis mais, tipo como se estivesse fazendo um contorno, porque é mais escuro. Então não tem necessidade de eu ficar pintando. Então, onde é mais escuro, você pode usar o lápis como se fosse uma canetinha, entendeu? Agora aqui, ó, em volta do olho, também interessante é você observar o movimento do desenho. Se é no olho, na íris, você sempre tem aqueles risquinhos puxando para dentro. Então, tenta fazer, mesmo que seja bem pequenininho, aí você tenta fazer. Outra coisa que é super importante quando você vai fazer uma pintura grafite é deixar a ponta do lápis bem feita. Ainda mais quando você quer mais escuro. Com a ponta do lápis mais bem feita, é mais fácil de você conseguir saturar o papel e o papel ficar com um tom bem escuro, entendeu? Você também tem que se preocupar no seguinte: eu não tenho esse lápis, aí eu não vou conseguir fazer. Não se preocupe com isso. O lápis HB, aquele mais simples que a gente sempre tem em casa, ele serve para fazer também. Eu ainda vou fazer um realismo usando só o HB, que é um lápis comum da gente ter em casa, para vocês poderem ver que não é o material que vai mandar você ou não ser um bom artista, vai mandar a sua prática, o seu esforço, entendeu? A sua vontade de querer pintar, a sua vontade de querer desenhar. Depois, conforme você for fazendo, de repente você vai vendendo, aí você compra um material mais invocado, entendeu? Mas aqui no Arte Certa, gente, eu não vou ensinar vocês, se vocês estão esperando que eu vou ensinar a ter materiais muito caros, aqui no Arte Certa eu pretendo não mostrar esse tipo de coisa, vai ser muito difícil. É só quando realmente precisar mesmo de material mais caro. Mas aqui o Arte Certa é para ensinar você que você pode pintar com o material que você tem de uma forma fácil e descomplicada. E aqui, gente, ó, você viu que ao lado da sobrancelha é mais escuro. Então, fez a sobrancelha, você segue os movimentos do pelo, vai fazendo, e em volta da sobrancelha aqui tem esse sombreamento. Então, eu passei o lápis, você já deixa tipo um degradê usando o grafite para você esfumaçar com o dedo. E você vai observando a foto que você tem aí. Ó, outra coisa que é super importante, eu tenho um inscrito aqui no canal que ele tá muito bom em fazer a pintura com o grafite, mas ele não tá tendo paciência para fazer o risco, entendeu? Fazer aqui o rascunho de baixo, o esboço, ele não tá tendo paciência. Gente, quando a gente vai pintar, se o desenho estiver bacana, a pintura vai ficar bacana. Mas se o desenho não estiver muito bom, a pintura também não vai salvar, entendeu? Ela vai ajudar a ficar bonito tudo, dar aquela disfarçada, aquela amenizada, mas se o desenho não estiver muito bem feito,
vai te atrapalhar. Aí você perde o tempo fazendo um bom desenho, perde o tempo fazendo um bom desenho, depois faz uma boa pintura. Porque se você perder o tempo fazendo desenho de qualquer jeito e depois pintar bem pintado, fica legal, mas não é a mesma coisa, né? Não vai chegar no efeito que você deseja, vai ficar meio diferente, entendeu? Então, tá cansado? Para um pouco, vai assistir a televisão, vai mexer no celular, assiste o Arte Certa, põe like lá, se não tá inscrito, se inscreve, entendeu? E aí você volta a fazer o desenho, de boa. É brincadeira, mas é verdade. Se você às vezes fica muito no desenho, você pode ficar estressado. Então, toma uma água, toma um suco, come uma fruta, entendeu? Para um pouco, vai conversar, entendeu? Porque às vezes a gente estressa com o desenho. Eu sei que o desenho geralmente serve pra gente relaxar, mas acontece com todo mundo. Ainda mais quando tem sempre aquele crítico que em vez de pôr pra você pra cima, te põe pra baixo, né? Ai, que você fez, tá totalmente fora, não sei o que lá. Por isso que eu falo, é bom dar aquela respirada, sabe? Esperar um pouco e depois você volta. E assim eu vou preenchendo esse desenho, observando a minha referência e vou colocando onde é mais escuro mais vezes, deixando mais suave onde é mais claro e passando o dedo para deixar uniforme a cor, entendeu? Deixar uniforme esse grafite para não ficar marcado. Vai sempre olhando o seu modelo. Aproxima do lado onde você está fazendo e vai com amor, carinho e dedicação preenchendo aonde você está observando. Geralmente, se você for ver aqui no YouTube, tem alguns canais que ensinam realismo. Muitos deles ensinam e fazem um realismo parecendo uma foto. Eu fico admirando esse tipo de coisa. Mas também uma coisa que eles fazem é eles pegar uma partezinha e ir preenchendo ali, depois vai pegando outra partezinha e depois outra partezinha, e aí vai, tipo que fosse uma impressora, vai começa de cima e vai descendo. Eu vou falar para vocês. Eu tento fazer desse jeito, mas eu não consigo. Eu pinto onde eu acho que vai ficar mais legal, eu quero ver primeiro pronto, ou então eu pinto aqui, eu pinto ali, entendeu? Não consigo fazer assim, até na tinta também. Se você for aqui no Arte Certo observar também na pintura é a mesma coisa. Eu pinto aqui, eu pinto ali, entendeu? E depois o conjunto todo fica pronto. Eu não consigo fazer desse jeito bem certinho. Então, você tá aí assistindo e quer fazer certinho, começa de cima e vem descendo. Aí você pode fazer, né? A ordem dos fatores não vai alterar o produto. Só que eu gosto já de ir fazendo aqui e ali, porque aí eu já vou vendo como é que vai tomando a forma, entendeu? Mas você não precisa fazer do jeito que eu estou falando na hora de pintar. Você pode pintar uma parte e ir descendo, né? Começar tipo pelo cabelo dele e depois ir fazendo a face. Você não precisa seguir o padrão que eu faço. Eu faço desse jeito até na tinta, né? Às vezes até atrapalha, porque fica molhado embaixo, em cima tem que pintar ainda. Aí eu até comento no vídeo que eu tinha que ter feito ali primeiro, né? Aqui no grafite não tem onde vai ficar molhado, então eu posso pintar onde eu quiser. Então eu vou e pinto onde eu acho que vai ficar mais legal, que vai dar mais efeito para mim saber se está ficando parecido com a minha referência. Aqui é mais escuro, você vê que eu vou mais vezes com um lápis, o lápis não, o lápis de cor eu falando, o lápis grafite aqui, ó. Esse é um 4B, gente. É um lápis 4B que já tá acabando, tá bem pequenininho de tanto apontar, porque na hora de pintar, igual eu falei pra vocês, é bom deixar a ponta bem feita. Ainda mais que a cor for escura, deixa a ponta bem feita, porque vai facilitar para deixar o tom mais escuro. Onde for mais claro, até a ponta mais ou menos dá para pintar. Mas com a ponta mais bem feita, você consegue fazer um sombreamento melhor. Então, fica com o apontador do lado aí, aquele apontador que você gosta. Não precisa ser aqueles apontador invocado, pode ser aquele bem básico mesmo. Contanto que faça a ponta, tá ótimo. Borracha também não tem borracha invocada, a borracha que você tem, tá? E aí você vai preenchendo o seu desenho, olha aí. E aí você vai observando para tentar fazer parecido. Dente é uma coisa terrível de fazer. Esse dente que eu fiz dele, eu fiz
Não curti muito. Eu não curti muito os dentes, aí eu apaguei depois e fiz novamente, porque eu achei que ficou diferente da referência, né? Então você tem que ir observando. Os dentes dele ficou me lembrando do dente do. Como é que é o nome dele? Do que faz máscara, o. Então, os dentes dele eu achei parecido com o Jim Carrey, entendeu? Os dentes ficou parecido com o Jim Carrey. E aí eu não gostei. Mas, é igual eu falei pra vocês. Vocês partem pra outro lugar, depois vocês retornam, entendeu? No grafite é legal porque dá pra você apagar. Se fosse a caneta, igual eu já mostrei aqui no canal, a caneta não tem retorno, não. Aí riscou errado, já era. Porque a caneta não dá pra apagar, isso tem que fazer de novo o desenho, né? É praticamente uma tatuagem no papel, não dá, não tem retorno. O lápis de cor e o lápis, o grafite tem ainda, dá pra dar uma cambalachada, mas a caneta não tem condições não, não tem retorno. Aqui eu vou fazendo os fios do cabelo, você vai seguindo a ordem nem posso dizer a ordem, você vai seguindo o movimento do cabelo. Diferente do rosto que a gente esfumaça, o cabelo a gente não esfumaça, a gente só faz mesmo como se fosse desenhando os fios a fio, entendeu? Você vai fazendo o movimento de desenho. Tá de subida, aí você faz o movimento de subida. Deixa as pontas sempre com mais grafite, porque aí o meio vai ter uma sensação de luz. Aqui no nosso canal a gente tem aula de cabelo. Se você quiser entender melhor, você pode assistir essa aula aí. E aí você vai observando onde está mais escuro na sua referência. Você passa mais lápis, como a gente fez no rosto. Aqui nesse momento eu já arrumei os dentes, né? Eu olhei lá a referência e tentei arrumar os dentes para ficar mais parecido possível. Aqui é mais escuro, então eu tô passando o grafite novamente para deixar mais escuro. E assim você vai fazendo a luz e a sombra. Ó, uma coisa que eu aconselho para vocês é o seguinte, ó. Aqui eu uso esse aplicativo que se chama Picolage, tanto para fazer as capas dos vídeos, quanto para isso, ó. Tá vendo? Aqui eu coloquei a pintura que eu estou fazendo e coloquei a minha referência. Assim, eu observo lado a lado qual a diferença das duas, para ver aonde eu ainda preciso mexer. E assim eu consigo entender também se tá certinho, se tá parecido e tudo, né? Porque às vezes quando a gente pede para alguém olhar, às vezes a pessoa olha e fala assim, não, já tá parecido, né? E aí às vezes você para, mas às vezes você é bem perfeccionista e você observa que tem ainda diferenças, né? Para serem realizadas. Então, é importante às vezes você fazer isso, ó. Você pode colocar, né, esse aplicativo aqui, ele é de montagem de foto, eu coloco assim lado a lado e observo para ver se eu ainda preciso mexer e aonde eu devo mexer, entendeu? E aqui eu percebo o seguinte, ó, você tem que usar seus olhos para observar, tá vendo? Ó? O cabelo dele tá diferente, tá mais claro desse lado, então eu vou escurecer um pouco mais. Para escurecer um pouco mais, eu vou usar o grafite e vou fazer no movimento do desenho, entendeu? Você vai fazer o movimento do desenho para fazer o cabelo. Aí eu vou observar onde mais tem sombra. Aqui, ó, atrás da orelha dele tem sombra para cima do paletó. Então eu tenho que colocar essa sombra para ficar mais parecido com a referência. Então, ó, aí eu posso ficar nesse mesmo aplicativo, aumento aqui, ó, para eu poder conseguir realizar. Eu uso lápis. Essa aqui é um grafite, é um 2B, tá? Eu uso lápis, de vez em quando eu uso a lapiseira, que eu prefiro o lápis, tá? Só que aqui no momento eu vou usar essa lapiseira aqui, mas é o grafite igual da lapiseira, tá? E aí eu vou fazer o desenho aqui, deixa eu colocar esse celular pra cá, porque senão eu não tô vendo por causa da luz. Aí eu vou fazer o movimento que é o cabelo para escurecer. Como eu tenho que escurecer, então você vai fazendo o movimento do cabelo. Aqui tem as mechas no primeiro desenho de esboço, que tinha mais ou menos a divisão desse cabelo. Então, eu já vou fazendo no movimento do desenho, observando ali a minha referência. Como tem que ficar mais escuro, e eu preciso que ele seja mais escuro, mas também que tenha um movimento que precisa ter. Então,
aqui é mais escuro, ó. Quando você vai fazer a pele, você faz movimentos circulares, entendeu? Isso deixa homogêneo e também facilita um pouco para você passar o dedo e também esfumaçar. Porque na hora de a gente passar o dedo, deixa mais homogêneo o desenho, entendeu? Você deixar ele sem marcas. Então, você vai, passa o dedo e ele vai esfumaçar e vai deixar sem marcas do lápis, entendeu? Aqui, ó, aqui é escuro, mas não é tão escuro. E para você fazer o realismo, você pode usar o lápis que você tem, um HB, um 2B, o que você tiver. Em geral, é difícil da gente achar um 4B nas lojas, né? É só mais loja que tem coisa mais especializada. Mas use o lápis que você tem para começar. Um final de um caderno, não precisa ser uma folha de sulfite, gramatura, isso ou aquilo, entendeu? Você usa o que tem, entendeu? Porque às vezes a gente fica muito preso no material que a gente tem e não faz a pintura, não faz a pintura. Aqui eu observo que eu vou deixando alguns lugares sem passar o grafite, para quê? Para ter a luminosidade, para ter o movimento do cabelo. Tá vendo que aqui tem uma subida, e aí como eu quero deixar mais evidente a sombra atrás, e para subir essa mecha para frente, eu não passo tanto grafite nela. E assim eu vou fazendo, escurecendo esse cabelo. Também vou ter que aumentar um pouco do cabelo, porque na referência ele é um pouco mais cabeludo e aqui tá menos. Então, eu vou observando a referência e depois eu posso tirar uma outra foto e colocar lado a lado. Porque ali, no aplicativo, você tá fazendo uma montagem. Então, o aplicativo fica ali lado a lado e você movimenta do jeito que você quiser. Depois, você pode fazer até uma foto comparativa para mostrar que você conseguiu realmente fazer, né? Como eu faço as capas do ArtCert, eu faço nesse aplicativo, gente. Eu uso esse aí. Eu vou, tiro a foto, coloco o fundo, às vezes eu procuro uma imagem que ele dá acesso para imagens da internet. Eu procuro e faço desse jeito. Vou colocando as coisas, também tem adesivo nele, então dá para você usar também aí para fazer. Você que às vezes é youtuber, quer fazer capa de vídeo, você pode usar esse aplicativo, ou então até para fazer montagem com as suas fotos também. E agora eu vou esfregando aqui, ó, e vou fazendo, tá vendo que é no movimento de desenho. No rosto a gente faz redondinho, no cabelo a gente faz em traços. Para escurecer a gente faz em traços. De preferência, aonde você marcou mais para ser a sombra, você força, você vai lá novamente, porque a questão do desenho não é nem força. A questão é você fazer camadas de lápis, entendeu? Tanto no lápis de cor quanto no grafite, você fazer camadas de lápis. Então, eu considero que já está bom, a minha referência acho que ficou bem parecido. Então, eu vou parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula. E tchau! Aqui você vai pintar e desenhar. Vamos mais além, tudo transformar em arte certa. Em arte certa. Em arte certa. Em arte certa.